Essa palavra também é muito forte, Samara, sobre o fardo, né, que a gente coloca sobre as nossas próprias costas, né, sobre o peso que a gente coloca. E é uma batalha porque a gente reconhecer a nossa incapacidade diante de Deus. A gente quer fazer o nosso melhor, mas nós somos incapazes. Nós somos incapazes de, só pela misericórdia dele mesmo. Perfeito, bom, só tem um, né? Que a gente possa o tempo todo ser guiado por ele e buscar o melhor, né? A gente sabe que a gente tem um advogado, que a gente tem a misericórdia de Deus que está do nosso lado, né? A todo tempo, nos ajudando, nos guiando e que ele veio tirar o fardo, né? Esse fardo pesado das nossas costas, né? Então não é sobre Ele o explicou Deus como Você a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mais uma vez, Senhor, quero te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, pelo sol que brilha, pelo ar que respiro, pelas oportunidades, Senhor, que o Senhor vai nos dar durante o dia, Senhor, pelas chances que tem nos concedido, Senhor. Eu te agradeço por tudo, Pai. Abençoa nossas vidas, abençoa nossos irmãos, nossos parentes e amigos, nossos filhos e aqueles que estão em volta de nós, Pai. Para que possamos viver em paz, Senhor. Para que haja comunhão, para que haja entendimento, para que o Senhor esteja entre nós, Senhor. Eu sei, Senhor, que a luta é acirrada. O Senhor está presente a todo momento, que nós temos que entender que na prova tiramos o sumo, tiramos o de bom, porque estamos aprendendo, Senhor. Porque o Senhor veio a este mundo, deu sua vida por amor de nós. E em silêncio, esvaziou de si mesmo. Eu sei, eu reconheço a sua luta, a sua prova. Eu sei, Senhor, que se não fosse isso, nós não estaríamos aqui, Senhor. Grande és tu, Pai. Abençoa, Pai, esse devocional. Revela, continua nos revelando aquilo que está oculto ao nosso entendimento, para que possamos compreender, Pai, a boa e agradável palavra do Senhor. Amém. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. E ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai, tendo partido do rei de Fidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu, e a uma voz eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo.
Eu vou até cifrar aqui, porque isso aqui é muito interessante, sabe? Vou marcar aqui com a caneta para ficar registrado aqui. Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou o Senhor as palavras do povo. Pois bem, e disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também creia, para que também te creem eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e levem eles aos seus vestidos. Estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcará os limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis ao seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá, soando a buzina longamente. Então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo. E lavava os seus vestidos. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu o terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e pusesse ao pé do monte, e todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e o seu fumo subiu como de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte de Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce, protesta ao povo, que não traspasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu tens protestado, dizendo: Marca termos ao monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu, e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não trespassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes: Amém? Aleluia, glória a Deus. Bom dia, Caio. Bom dia, Tamires. A paz do Senhor. Bom dia, Pai do Senhor a todos. Eita Deus, Deus tremendo. Eu até anotei aqui tudo que o Senhor tem falado faremos. Relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Será que faremos mesmo? Será que aquele povo faria? Precisamos ter muita cautela, irmãos.
quando se trata de Deus. Muita cautela. Eu, com 30 anos servindo o Senhor, faço tantas coisas erradas que quando eu chego aqui para ler essa palavra, eu fico atemorizado contra mim mesmo. Graças a Deus que, pela sua misericórdia, é que não somos consumidos, né? Mas, amados, nosso Senhor Jesus Cristo pagou o preço. Ele deu sua vida por amor de nós. E a gente erra, continua errando, mesmo lendo a palavra, mesmo aprendendo, mesmo todo dia pedindo perdão, todo dia nós pecamos. Precisamos ter essa consciência. Eu li, amados, mas eu gostaria que vocês, Tamires, ou Caio, ou a própria Marinete, ou Samuel, também lesse algum trecho aí que achou interessante e expusesse, porque é uma palavra muito forte, e é muito bom a gente destrinchar ela, né? É para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento. Forte, né? Ele vai aqui no. Eu tava até pesquisando assim, se era o mesmo monte que ele tava lá em Midian, né? Mas aquele monte em Midian que ele viu a sarça era Monte. Acho que era Herob. Isso aqui é na terra de Sinai, né? E, e Deus traz as instruções para ele aqui, né? Que o povo não pode se aproximar, é, que tem que ficar purificado, não pode ver mulher durante 3 dias. E uma série de regras aqui, né? Que nem os sacerdotes escolhidos aqui podem, né, subir e ver a Deus, eles vão ouvir a voz de Deus, né? Para confirmar ali que Moisés, né, é o interlocutor. E a gente vê muita regra, né, muita lei ali, né, do que das coisas como elas devem ser feitas, né, as instruções, né, as ordens ali de Deus. E dizendo também, né, que se o povo obedecer, né, será o povo guardado por Deus e o povo confirma, né, que eles vão fazer isso, né? E a gente vê bastante rigidez, né? É, quando a gente começa a estudar aqui, a gente vê que tem bastante contraste, né, com o Novo Testamento também, porque Jesus, ele não, ele vem cumprir a lei, né, mas a salvação é pela graça, né, e aqui no Antigo Testamento é, vem trazer a lei, né, como um meio para salvação, né, se vocês não fizerem, vocês morrerão, né, se vocês não cumprirem, vocês morrerão. E por algum motivo aqui, é, ele pediu para, eu estava pesquisando aqui, falou para fazer um contraste com Hebreus. Hebreus aqui no 18, estava aqui, ó. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, a escuridão. Eu estou no Hebreus capítulo 12, versículo 18. É, ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente e a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao clangor da trombeta, ao som de palavras tais, que quantos ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocasse o monte, seria apedrejado, será apedrejado. Olha só, né? Que tamanho temor, né? Aqui fala muito isso, que a salvação, ela ela era pelo temor, né? Então, aqueles que temiam e obedecessem as leis ali, seriam salvos, né? E aqui fala no 21, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo, mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos,
e a Universal Assembleia, e Igreja dos Primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou, então a terra agora, porém, ele prometeu dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nossa, muito forte, né? Agora, uma outra referência aqui que ele fala aqui é de Pedro, né? Primeiro a Pedro, que vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, né? E falando justamente que em Êxodo 19, Israel é chamado para ser reino de sacerdotes, mas ainda com distância. Só alguns se aproximam, o povo teme. Já em Cristo, todo crente se torna sacerdote, com acesso direto, com responsabilidade espiritual, com missão no mundo. O privilégio aumentou, mas a responsabilidade também. Meu Deus, hein? 1 Samuel, capítulo 21, uma passagem também interessante aqui, em que Davi vai ao encontro do sacerdote Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba desse negócio pelo qual eu te enviei, pelo qual te ordenei. Quanto aos mancebos, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens a mão, dá-me 5 pães na minha mão, ao que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum na mão, há, porém, pão sagrado. Se ao menos os mancebos se abstiverem das mulheres? E respondeu Davi ao sacerdote. Ele disse: sim, de boa fé, as mulheres se nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. Os vasos dos mancebos também eram santos. E, de alguma maneira, o pão comum, quanto mais que hoje se santificará outros vasos. E o sacerdote lhe deu o pão sagrado, quando não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, se tiraram de diante do Senhor para se pôr ali, pão quente, no dia em que aquele se tirasse. Então, amados, nessa época até isso era necessário. Se abster de mulher por um determinado tempo para santificar a Deus. E isso foi marcado na vida dos sacerdotes e desse povo que é escolhido por Deus, que é um povo separado, né?
E tudo isso nós temos que nos abster, temos que prestar atenção e ver que a santificação é algo mais sério do que nós podemos imaginar. É sério. Você vê que Deus aqui, ele fala, né? Para que o homem se abstenha. Olha, se eu, seu Senhor, lhe houver dado, é o 19. É o 19, nós estamos lendo. Eu errei. Vos me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Quer dizer, Deus requer pureza em todos os sentidos. Em todos os sentidos. O homem tem que entender que não é de qualquer jeito, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Porque ontem eu fui repreendido, né? Quero esquecer. Mas aquilo foi praticamente um tom de brincadeira, viu, Fábio? Mas com Deus as coisas é séria. Não tem brincadeira, não tem piadinha, não. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lave eles os seus vestidos. Teria que lavar até as roupas. Entrar com roupa limpa. Estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte de Sinai. E marcará os limites ao povo ao redor, dizendo: Guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Então havia havia um mandamento a ser cumprido, que os homens não poderiam encostar na montanha, nem se aproximar da montanha. Tinha que ficar num determinado lugar marcado, dali para trás. Dali adiante você não vai. Só Moisés podia ir. E... Porque se qualquer um que fosse, morreria, viu, varão? A própria palavra nos diz aqui, qualquer um que fosse, morreria. Não nos é dado essa determinação. Nenhum não tocará nele, pois certamente será apedrejado. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo. E lavaram os seus vestidos. E disse ao povo: Estais prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. Ele disse: Durante esses dias não poderia haver relacionamento entre homem e mulher. Eles tinham que se abster. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões. Rapaz, houve trovões. Eu fico imaginando que aquele povo lá embaixo ficava olhando assim para aquela montanha e viu trovões, relâmpagos, manifestar de Deus sobre aquele monte. E viu uma nuvem espessa e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. A presença de Deus ali
era tão forte, tão grande, tão exposta. Eu acho que as pessoas não tinham como ver, sabe? Como abrir os olhos para querer ver alguma coisa. Só o som do trovão, da buzina, do clarinete ali, e aqueles relâmpagos, e aquela fumaça branca, como nuvem, chamou muita atenção daquele povo. E Moisés levou o povo fora do arraial e ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte, e todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e o seu fumo subia como o fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Havia até um tremor de terra ali. Era algo assim sobrenatural, sabe? Algo. Não tinha como eles. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus respondia em alta voz. E descendo o Senhor sobre o monte de Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse, ó Senhor, a Moisés. Moisés, Moisés era movido de uma coragem assim, fora de sério, né, mano? Sinceramente. Uma terra tremenda, trovões, relâmpagos, fumegando. Não sei se eu teria coragem de subir, não. Meu Deus do céu. Eu sou um cara temente, sabe, a relâmpago. Quando começa a trovejar aqui, quando começa, eu vejo o relâmpago de longe, eu começo a trovejar, eu já procuro me recolher, sabe? Eu não fico exposto ao tempo, não. Eu tenho um receio muito grande do relâmpago. Já perdi amigos, vizinho meu, certa vez, estava jogando bola, estava trovejando e relampeando, e ele não temeu, né? Ficou jogando bola ali junto com os outros amigos, e a mãe dele chamava ele não obedecia. Não é que o relâmpago desceu, cara, e o cara foi atingido pelo raio, morreu ali. Rapaz, eu não esqueço isso. Naquela época, eu tinha acho que 13 anos de idade, 14 anos. Colega de infância, assim, jogava bola com a gente, brincando. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava a Deus e respondia em alta voz. E descendo o Senhor sobre o monte de Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés e o cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés, desce, protesta ao povo, e não ultrapasses este termo, para não ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes, se chegam ao Senhor, se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo, marca termos ao monte e santifica. E o Senhor disse, vai, desce, depois subirás tu. Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem o termo para subir, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes. E aqui Deus dá os 10 mandamentos. Né? Nós podemos ler, aproveitar a oportunidade e estar lendo, né? Para que a gente Isso, saiba. mano. Se tiver mais alguém que quiser comentar,
a respeito do que nós lemos até agora, está com oportunidade. Senão a gente pode dar sequência aos 10 mandamentos aqui. Ontem eu estava assistindo algo no YouTube, né, no vídeo, assistindo e eu vi um padre falando, né? Era um padre e um outro rapaz. A princípio, no começo, eu achei que fosse um pastor, mas depois eu percebi que provavelmente era um ateu ali, conversando com o padre, desafiando ele em algumas coisas em relação à Trindade, em relação a algumas coisas e tal. E aí ele fez uma pergunta que foi curiosa, que aquela pergunta falei, rapaz, algo que eu nunca tinha percebido. Mas ele perguntou se o homem seria capaz de enganar a Deus. E o padre respondeu que sim, né? Ele falou que sim. E eu achei curioso isso, porque nunca tinha pensado nisso, né? Que o homem enganar a Deus, né? E a justificativa do padre foi justamente de que o homem, ele pode sim se entregar a Deus, né? É, se abster, né, de todas essas coisas que a gente está lendo aqui, né? De entregar o coração dele a Deus e tal. E depois ele se desviar, né, ao longo do caminho, né? Ele, ele se perdeu ao longo do caminho. E aí eu acho que esse enganar, né, enganar a Deus, eu acho que Deus conhece os nossos corações, né? E eu não sei se a palavra correta seria enganar, né, mas talvez se desviar, né, ou trair, né? Trair a Deus, né? Porque ele depositou confiança em Deus, Deus viu o coração dele, né? Que era um coração entregue, mas o homem não conseguiu seguir adiante na caminhada com ele, né? E, mas por outro lado também a gente tem a questão da misericórdia, tem tudo isso, né? Toda a misericórdia de Deus em relação ao homem, né? A entender que o homem, né, é fraco também, né? Que o homem tem um coração pecaminoso, né? E aí a gente vê justamente a misericórdia de Deus agindo sobre a vida do homem, né? Mas aqui quando a gente leu lá em Hebreu, né, lendo que agora nós temos o acesso, né, direto a Deus, né, como sacerdote, e que a responsabilidade é maior, né, nossa, em relação às coisas que a gente faz, as nossas decisões, né, e isso chama muita atenção, né? E imagina, né, a gente saber que a gente é capaz de enganar a Deus, que a gente é capaz de trair a Deus, né? A gente é capaz de entristecer, né, a Deus, né? Então, tamanha é a nossa responsabilidade, né? Tamanho é a nossa responsabilidade como sacerdote de realmente nos vigiarmos e tomarmos cuidado com tudo que a gente faz, né? Essa noite eu tive um sonho, eu e os meus sonhos, né? E foi um sonho bem forte, assim. Tinha uma época da minha vida que eu gostava muito de praticar aventura, né? De subir montanha, né? De surfar. E eu lembro que no meu sonho eu tava eu e mais alguns amigos. No final ficou eu e mais um amigo. E a gente descobriu que tinha onda, não sei aonde. E a gente tava com uma prancha na mão e começamos a caminhar entre as pedras para chegar nesse lugar aí, para pegar essa onda aí. E eu lembro que geralmente quando a gente surfa assim, a gente entra num momento meio que de êxtase assim e vai, sem pensar muito no que está fazendo, né? E aí a gente começou a subir, passamos, entramos dentro da água, subimos um morro, não sei o que e tal. E aí eu lembro quando a gente subiu no morro, eu passei e vi meu pai, né? Vi meu pai e mais alguns amigos ali e vamos, quem quiser ir, vamos, e fomos embora, né? E quando eu fui atrás desse amigo, ele na minha frente, ele entrou, desceu o morro assim e pulou. E eu nem olhei para onde eu ia pular, né? Eu já entrei assim, na hora que eu olhei para onde que eu ia pular, eu vi um penhasco e um monte de pedra lá embaixo. Eu olhei assim, parei,
e fiquei parado e fiquei pensando, né? Fiquei, assim, ele pulou, né? Então eu vou pular também, né? Se ele foi, eu também vou, né? E aí eu olhei e falei, nossa, mas aquilo ali não vai dar legal, né? Vai dar um problema ali. E assim, e aí eu fiquei, né, pensando no meu pai que estava ali atrás, né, que pudesse estar me resgatando daquele perigo, né? E ao mesmo tempo da dificuldade que seria para ele, né? O sacrifício que ele teria que fazer para ele me tirar daquele lugar daquele buraco onde eu me enfiei, né? É, e aí a gente pode tirar várias reflexões disso daí, né? O cuidado realmente por onde a gente, né, por onde a gente entra, né, onde a gente vai, né, para que a gente não sejamos levados à morte, né? Porque aquilo ali realmente, assim, só Deus, né, poderia ter me salvar ali e cuidar de mim, porque é como se fosse uma roleta russa, né? Você vai pular, você tem uma chance em 6 de estar tudo bem, né? E, e ali, assim, me trouxe várias reflexões de a gente ter discernimento daquilo que a gente faz, né? Não seguir a esmo, né? Não simplesmente caminhar sem buscar discernimento da onde nós estamos andando e onde nós estamos pisando e para onde nós estamos indo, né? Tanto cuidar de nós não sermos levados a um, a um precipício, né? Como nós também não levarmos, né, outras pessoas ao precipício, né? Então, e, e nós sabemos que nós temos Deus que cuida da gente, né? Que Ele faz o melhor por nós, né? Mas também existem outras, né, outras forças negativas aí que também agem, né? Então, que a gente é, pense, pense com discernimento sobre tudo isso daí, né? Que Deus tem poder, Deus faz, né? Se Ele quiser, será feito, né? Ele vai cuidar, Ele vai salvar, Ele vai proteger, mas mas depende da gente também, sabe? Depende da gente também, nosso agir, o nosso cuidar, né? O nosso caminhar, para que a gente seja sempre sob a proteção dele. Então, o povo, nem todos estavam acreditando em Moisés. Então, Deus pegou, ele fez aquilo ali, né? Aquele momento, para que o povo pudesse ouvir a voz dele, para o povo saber que Moisés, que ele estava falando através de Moisés. Porque Moisés, ele estava sendo ali um intermediário, né? Entre Deus e o povo. Mas nesse momento aqui, o povo ia escutar a voz de Deus pelaquela nuvem, né? Que aqui eu estou com a Bíblia aqui mais traduzida. Aí no 9, no versículo 9, diz assim: O Senhor disse a Moisés: Falarei com você do meio de uma grossa nuvem, o povo ouvirá a minha voz e acreditará sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha dito, né? Então Deus, ele criou aquilo ali para que o povo viesse acreditar em Moisés eternamente, que é o que fala na outra tradução, né? Na minha Bíblia. Para que o povo viesse acreditar mais nele, né? Isso. Para que creiam e acreditassem em Moisés eternamente. E hoje a gente vê que é muito difícil a gente acreditar nas pessoas, né? Mas ali Deus tinha que fazer aquilo para que o povo acreditasse, mas, né? Muitos acreditavam, porque quando Moisés chega e pede para o povo santificar, muitos poderiam dizer, né? Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, não. Vou levar minha vida, vou seguir e não vou fazer nada. Mas o que o povo fez? Se santificou, né? Moisés pode ter falado ao povo que Deus ia falar com eles, que eles iriam ouvir a voz do Senhor, então eles precisavam fazer isso. Então Deus criou essa situação, né? Fez isso para que o povo acreditasse em tudo que Moisés falava. E eu acho isso incrível, porque Deus estava fazendo uma preparação para eles do que ia vir, né? Que seria os 10 mandamentos.
do que ia vir. Então, Moisés ia falar e eles iam acreditar e iriam respeitar. Tanto que a gente sabe que tem várias leis que Moisés criou depois disso aqui, né? Muitas e muitas e muitas leis que lá na frente, quando Jesus veio, né? Algumas foi simplificada, porque tinha muitas que era bem rígida, né? A lei de Moisés e que não precisava mais fazer aquilo ali. Não precisava, como também um exemplo daquela mulher prostituta, né? Que jogaram ela ali aos pés de Jesus e que queriam apedrejar ela. Uma dessas era a lei de Moisés. Ou não lembro se ela era prostituta ou ela tinha traído, né? O marido. Porém, ela, pela lei de Moisés, ela tinha que ser apedrejada. Então, são várias leis que Moisés ele criou, que o povo acreditou tanto nele, que o povo fazia tudo isso. E ele acreditava, que ele falava, né? E hoje em dia, a gente olha, eu olho assim, para os quatro cantos, e é muito difícil a gente acreditar em alguém hoje. Muito difícil. Porque as pessoas é assim, uma hora tá bem com você, outra hora não tá, aí tá fala mal de você, né? Muitas pessoas que tá lá na frente hoje, a gente não pode acreditar tanto. A Bíblia diz que vão vir falsos profetas, né? Que vão vir tantas pessoas aí para enganar até os escolhidos. Então, hoje está muito difícil do tempo de antigamente, né? Deus fez isso, o povo tinha que acreditar, o povo tinha que servir a Deus, né? Com mais fervor ali e fazer as coisas tudo certinho. Mas hoje, a nossa verdade, a nossa realidade é a Bíblia Sagrada. É ela que nos fala a verdade, né? É ela que nós temos que seguir todos os dias, porque é difícil a gente acreditar sem a gente meditar. Porque você ouvir uma pessoa chegar lá na frente e falar é fácil, mas será que a pessoa está falando mesmo o que está escrito na palavra? Eu sempre tive isso na minha mente e eu sempre gostei de estudo bíblico por conta disso. Porque a gente não pode se deixar perecer pelas coisas do mundo, pelas coisas que as pessoas falam, que muitas vezes não é a realidade da Bíblia Sagrada. O que a Bíblia está dizendo, o que o Senhor deixou para a gente, para nós, né? Então o povo, ele tinha que acreditar para o que viesse, o que veio após, né? Disso eles viessem crer mais em Moisés e tudo que ele tinha falado. Apesar que se a gente for ler, como a gente vai ler, né, esse capítulo e mais, a gente vai ver que o povo errou, continuou errando. O povo em várias coisas continuou pecando, mas não deixaram de acreditar, né, em Moisés e naquilo, porque é difícil, principalmente no início, você fazer tudo o que está escrito na palavra. Mas a gente tem que buscar isso, temos que assimilar com a nossa mente, temos que trabalhar isso, né? Na nossa vida e no cotidiano. Amém. E o Camille estava falando, eu concordo. Deus tinha posto o povo para ouvir a voz de Deus, porque o povo é incrédulo. Nós somos incrédulos, né? Então, cremos mais no que vemos do que ouvimos. Então, quando Moisés trazia as coisas, o povo estava, como ela falou, muitos duvidavam, muitos não queriam aceitar mais a palavra de Moisés, porque às vezes elas eram duras, Deus mandava falar e Deus nunca ficou com, como é que fala, o que é certo, então ele não passava a mão na cabeça, e Moisés
agia como Deus mandava. E também o Velho Testamento era Deus falando com o povo. Não é igual o Novo, quando Jesus vem e fala que você pode ter o acesso a Ele. Então, era poucos que tinham acesso a Deus. Então, Moisés foi esse escolhido que podia ter acesso a Deus. Mas a maioria do povo não cria que era ele estava falando com Deus. Então, Deus fez o povo ver, porque nós somos assim, cremos no que vemos. Então, fez o povo ver e ouvir que Deus tinha essa comunhão com ele, tinha essa linha direta, que Deus escolheu ele para falar com ele. E depois de Moisés vai vir outros profetas, né, que falam através de Deus, e o povo vai crer, porque eles foram treinados com Moisés. Então Moisés fez esse treinamento com o povo. E também, como a Tamires falou, ainda assim, vendo e ouvindo, o povo ainda continuava incrédulo, porque isso é do homem. O homem tem isso, ele tem essas incredulidades, né? E continua assim, endurece o coração, igual do faraó, e não escuta a voz de Deus, continua fazendo aquilo que desagrada a Deus. A gente vai ler mais para frente, o povo tendo recebido tudo que recebeu, que eu continuo falando, depois de tudo que eles ganharam de Deus, depois de tudo que Deus fez por eles, eles não tinham nem o direito de achar que Deus não estava com eles ou com Moisés. Mas eles ainda acharam, Deus ainda provou para eles a magnitude dele e tudo, e o povo ainda continua rebelde, o povo ainda continua incrédulo. Eles crê por um momento, depois eles voltam. Então, a muitos hoje em dia é assim, aí, a mim. Nós somos assim. Por isso que eu falo, a gente tem que vigiar. Se você vigiar, você vai ser mais parecido com Deus. Se você vigiar, você consegue chegar ao final. Mas se você não vigiar, uma brincadeira te tira da presença de Deus. Uma brincadeira te faz você perder a graça. E, e a gente tem que lembrar disso tudo, quem nós somos e que Deus está nos vendo, ainda que outros não, Ele está. Então você tem que saber que Deus está te vendo todo o tempo. Deus vê como você age, Deus vê como você faz. Então, se você está com falta de fé, vai lá para Ele. Ele fala que o que você pedir te vai ser dado. E Ele vai te dar. O que te faltar, peça ao Senhor e Ele vai te dar. Mas não brinca com ele, porque ele é real e você tem que seguir sabendo disso, com a consciência disso, que o que você escolheu, o caminho que você escolheu não foi o mais fácil. E por não ser o mais fácil, você vai ter que vigiar. É grande verdade, irmãos. É aquilo que está escrito lá em Timóteo, capítulo 3, né? Para que nós saibamos que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhadores, né? Trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, inconciliáveis, caluniadores, inconstantes, cruéis, sem amor para com o próximo, para com os bons. Deus te abençoe. E diz que serão traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E a palavra de Deus nos pede para que nós nos afastamos. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levados de várias concupiscências. E aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade.
compara com James, com Janes e Jambres. Resistiram a Moisés, também esses resistirão à verdade, sendo bons, corruptos, entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão por avante, porque todos serão manifestos o seu demônio, como também foi o daqueles. Então, hoje, amados irmãos, está cada vez mais difícil. Como a Tamires falou, como a Ruth falou, muito difícil você confiar nas pessoas, às vezes em nós mesmos, porque nós erramos também. Mas até quando Deus terá misericórdia de nós? Quando o Fábio falou que é possível o homem enganar a Deus, não é possível, penso eu, né, que o homem pode enganar a Deus. Ele pode estar fazendo alguma coisa, pensando que está fazendo certo, está fazendo errado. Ou ele sabe o que está fazendo e continua fazendo. Porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus, aquele que realmente é um cristão verdadeiro, que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, o Espírito Santo de Deus fala com ele. Repreende ele, se afasta dele, no caso. Porque, por outro lado, Deus fala na palavra dele que ele não quer que nenhuma alma sequer se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Nós que estamos estudando a palavra de Deus aqui, nós que estamos lendo, que estamos aprendendo, mais nos é dado, mais nos é cobrado. Mas eu quero dizer a vocês, dobre o joelho, fale com Deus. Peça perdão, incline-se diante dele, mesmo no seu erro. E Deus vai te ouvir. Deus vai ouvir a sinceridade do seu coração e será contigo. E Deus nos conhece, foi Deus que nos fez, Ele nos conhece. Ele conhece nosso interior, nossa mente, nosso coração. Ele tem domínio sobre nós. E Ele sabe que somos frágeis. Não se culpe tanto, viu? Não se culpe tanto, não. Não coloque um fardo maior que você não pode carregar, porque Deus sabe disso. Ele mesmo fala que ele não vai colocar um fardo maior do que a gente não possa carregar. Nós temos que estar atentos. Quando nós descobrimos que a gente tem alguma coisa que fizemos errado, vamos nos voltar para Deus e pedir perdão. Senhor, eu errei aqui, ó, me perdoa, Pai. Às vezes por um momento. Porque tem coisas na nossa vida, amado, que é imprevisível. Às vezes no trânsito você vai, uma pessoa te fecha. No momento de ira, de raiva, de falta de discernimento, você xinga a pessoa, ou a pessoa te xinga, você responde. Enfim, são coisas que imprevisíveis, que ninguém está livre de que aconteça com eles. E Deus sabe disso. Portanto, amados, não vamos levar ferro e fogo, não. Porque se a gente for levar ferro e fogo, nós vamos desistir no meio do caminho. E nós somos incapazes. Nós somos incapazes. Agora, vamos continuar tentando, né? Vamos continuar firme nessa pegada. Porque é isso que Deus quer de nós. O fim está próximo, amado. O fim está próximo. Nós não sabemos o dia nem a hora. Ele está voltando. Ele vai voltar, buscar os seus. E que estejamos prontos para quando ele chegar,
nós sermos arrebatados com ele. Amém, amados? Amém. Vamos orar? Quanto ensinamento hoje, hein? Quanto aprendizado. Meu Deus. A palavra é forte demais e me veio muito forte essa questão aí que a Ruth falou também de Moisés, né? Ser preparado aí o caminho para que outros profetas pudessem vir também e o povo, né, crer de que Deus é real, né? E essa palavra também é muito forte, Samara, sobre, sobre o fardo, né, que a gente coloca sobre as nossas próprias costas, né? Sobre o peso que a gente coloca. E, e é uma batalha porque a gente reconhecia a nossa incapacidade, né, diante de Deus, né? Que a gente quer fazer o nosso melhor para Ele, né? Mas nós somos incapazes, né? Nós somos incapazes de, só pela misericórdia dele mesmo. Perfeito, bom, só tem um, né? Que a gente possa o tempo todo ser guiado por ele e buscar o melhor, né? A gente sabe que a gente tem um advogado, que a gente tem a misericórdia de Deus que está do nosso lado, né? A todo tempo. Nos ajudando, nos guiando e que ele veio tirar o fardo, né? Esse fardo pesado das nossas costas, né? Vamos É orar? aquilo que Paulo falou, né, irmão? Aquilo que Paulo falou. O bem que quero fazer, não faço. Mas o mal que não quero, esse faço. E aí? Difícil, né? Difícil. Mas Deus tenha misericórdia de nós. Senhor Jesus, Pai amado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida, Senhor. Obrigado, Pai, pela sua presença, Senhor. Obrigado, Pai, pela sua misericórdia, Pai, por caminhar conosco, Pai. Obrigado, Pai, pelo seu perdão, Senhor. Obrigado, Pai, pelo seu sacrifício, Senhor. Obrigado, Pai, pelo peso, Senhor, que o Senhor tira das nossas costas todos os dias, Senhor. Obrigado, Senhor, pela revelação, Senhor, pela palavra, Senhor. Obrigado, Pai, pelas suas instruções. Obrigado, Pai, pelo Espírito Santo, Senhor, por estar conosco, nos guiando, nos orientando, Pai, trazendo esse discernimento, Senhor. Nos apontando, Pai, o que é errado, o que é certo, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo seu perdão todos os dias, Senhor. O seu caminhar conosco, Pai. Obrigado, Pai, pela vida, Senhor. Obrigado, Pai, pelo pão de cada dia, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade, Pai, de respirarmos, Senhor, de sentirmos o seu amor dentro do nosso coração, Pai. Obrigado, Pai, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui em comunhão, Senhor, estudando, Pai, cada vez mais sobre Ti, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, revelando aos nossos corações, Pai, aquilo que nós precisamos aprender, Senhor. Nós possamos, Pai, cada vez mais, Senhor, nos livrarmos de nós mesmos, Senhor, do nosso lado pecaminoso, Senhor, daquilo que nos leva ao erro, Senhor, que nos leva a entristecer, Pai, a Ti, Senhor. Nós possamos assumir a responsabilidade, Senhor, daquilo que nós fazemos, Senhor. Que nós possamos, Pai, encarar a verdade de frente, Senhor, com humildade, Senhor. Com humildade, Senhor, com coragem, Senhor. Que nós possamos, Pai, revisarmos, Pai, a nossa vida todos os dias, Senhor. E nos aproximarmos cada vez mais de Ti, Senhor. Que nós possamos, Pai, estar prostrados, Senhor. Temos coragem de pedir perdão, Senhor. Temos coragem, Pai, de nos humilharmos diante de Ti, Senhor. Reconhecendo nossas falhas, Senhor. Sabendo, Pai, que nós não somos perfeitos, Senhor. E nós falhamos contigo, Senhor. Falhamos, Pai, com outras pessoas, Pai. Falhamos conosco mesmo, Senhor. Nós possamos, Pai, olhar, Pai, para nossas vidas, Pai, nos revisarmos, Pai, sermos transformados todos os dias, Pai. Que possamos, Pai, escutar mais, Senhor, falar menos, Senhor. Que nós possamos, Pai, transbordar do seu amor, Pai, que o Senhor tem colocado no nosso coração, Senhor. Nós possamos, Pai, negar a nossa vaidade, Senhor, negar o nosso orgulho, Senhor.
Que nós possamos negar o mal, Senhor, que está no nosso coração, Senhor. Que nós possamos ser limpos, Senhor, purificados cada vez mais, Senhor, através da Sua palavra, Senhor, através do Seu amor, através do Espírito Santo que nos guia a todo momento, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, revestindo nossas vidas, Senhor, nos cobrindo, Pai, sobre o Seu manto sagrado, Senhor, revestindo, Pai, com a Sua armadura celestial, Pai, protegendo a nossa mente, o nosso coração, Pai, a nossa boca, o nosso ouvido, Senhor. Que só entre coisas boas, Senhor, que a gente não veja maldade no mundo, Senhor, mas sim bondade, Senhor. E que nós possamos, Pai, ter um coração misericordioso como o seu, Senhor. Da onde vem a maldade, Senhor, nós possamos ver, Pai, a misericórdia, nós possamos ter um coração piedoso, Senhor. Sabemos, Pai, que essa guerra, Pai, ela é espiritual, ela não é carnal, Senhor. Nós sabemos, Pai, que para que nós possamos lutar, Pai, essa batalha, Senhor, nós precisamos revestir o nosso espírito, Senhor, do seu espírito, Senhor. Que nós possamos caminhar, Pai, inclinado, Pai, altíssimo, ao amor, Senhor. E vemos o amor, Pai, por onde nós andarmos, Senhor. Que nós possamos amar, Pai, amar cada vez mais, Senhor. Que nós sabemos só assim, Pai, nós possamos estar, Pai, na Sua presença, Pai, a todo momento, Pai. Gratidão, Pai, peço a Ti, Senhor, que o Senhor olhe, Pai, pelas crianças, Pai, em dificuldades, Senhor. Que o Senhor peça, Pai, que olhe pelos doentes, Pai, nos hospitais, Pai, pelos presos, Senhor, pelas pessoas que estão aprisionadas nos pecados, Senhor, que o Senhor possa, Senhor Jesus, olhar por cada um deles, meu Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, agora e para sempre, Senhor. Amém, Pai. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Exatamente.